Isso eu tenho chamado de plataformização da rede, né? Isso está muito ligado a essa breve história das grandes empresas de tecnologia, né? Ou as Big Tech, né? Estimativas de tráfego nas grandes plataformas são surpreendentes. De acordo com o domínio Internet Live Stats, na manhã de 11 de agosto de 2020, o Google registrava a marca de 84.917 buscas por segundo em seu sistema. Ainda de acordo com esse mesmo website, dedicado a metrificar os acessos às redes, desde o início de 2020 a marca ultrapassava 1 trilhão e 600 bilhões de buscas. Né? Visitando mais uma vez o site Statista, né? Percebe-se que o YouTube, o Facebook, o WhatsApp são, nessa ordem, as redes sociais mais acessadas pelos usuários da internet no mundo. Enquanto que o YouTube, a Wikipedia e o Facebook são os websites com maior tráfego de usuários. Né? Do período inicial dessa pesquisa que estou fazendo, né, até o seu momento conclusivo, eu imagino que esses números vão se alterar. Né? Tem que levantar sempre, né? Esse mundo acelerado das redes. Né? Provavelmente os usuários vão perder interesse por determinados domínios e outros vão ganhar mais interesse. Né? E por mais que sejam elementares esses dados, principalmente porque eu não invisto nas versões pagas, né, para acessar essas pesquisas, né, deve-se relativizar também essas categorias, né, de classificação dessas pesquisas feitas por empresas que são do interesse privado. Né. Então, por exemplo, o YouTube, o Facebook e o WhatsApp são domínios distintos, né, mas classificados genericamente como redes sociais. Tampouco esses números dizem respeito aos usos específicos e localizados das redes. A exemplo, insurge o Wikipedia como terceiro website mais visitado em todo o mundo. Mas trata-se de uma ferramenta colaborativa na qual os usuários que editam seus tópicos, muitos dos quais monitorados pela polêmica de seus conteúdos, são identificados apenas pelo número, né, do seu IP, né, o Internet Protocol Address. Né. Definitivamente um ambiente de interação diversa às redes sociais, né, em que se adentra a virtualidade utilizando-se de um nome próprio, seja fictício ou condizente com a da pessoa física perante o Estado. Né. Lembrando que o Facebook ele tem uma restrição quanto aos perfis fakes, né, então geralmente ele deleta esses perfis. Né. O que eu quero falar com todos esses números, com toda essa digressão que eu estou fazendo desde o começo, né, desse mini curso, né, é que há uma convergência de pesquisadores para um ponto que é bem crucial, né, que é pensar essa estruturação do modelo industrial dessas plataformas digitais, né, a partir de um complexo informacional de extração e processamento de dados. Né. Talvez aí a gente já mate a charada, que já está quase se tornando um senso comum, né, dessa vontade do Zuckerberg em conectar todo mundo, porque o Facebook se alimenta de dados. Né? Então, quanto mais as pessoas ficarem conectadas, quanto mais pessoas estiverem, né, com essa disposição, melhor para esses negócios. Né? De forma bem simples, né, e objetiva. Né? E a gente pode pensar também como essas empresas, né, privadas que objetam lucro, elas estão começando a se relacionar também com o Estado. Né? Então tem o caso da Google com o governo, com o Departamento de Defesa americano, né? Microsoft também, a Amazon, que, se não me engano, tem um contrato de 600 milhões de dólares para armazenar os arquivos digitais da CIA. Né? Então já está tendo essa imbricação da esfera privada com a esfera pública, né? E que acontece, por exemplo, nas universidades brasileiras atualmente, né? Que estão realizando convênios, né? Assinando convênios com, por exemplo, a Google e a Microsoft, né? A Microsoft para gerir, né, as suas bases de dados. E não tão somente, né? Então, como contrapartida, essas empresas dão certos privilégios para nós discentes e para os docentes, né, para acessar certas, né,
as próprias plataformas que seriam pagas, né? E obviamente quando a gente está acessando, por exemplo, eu estou escrevendo, né, usando o pacote Office, né, que foi ofertado para mim por ser pós-graduando na UFPR, eu estou produzindo dados, né, sobre minhas interações, né, sobre o que eu estou escrevendo, sobre o que eu estou estudando, como, o que eu estou fazendo, o que eu estou lendo, enfim. Né? E um grupo que estuda, eu vou tentar indicar aqui um site, eu não sei se eu vou conseguir linkar um site aqui na própria tela do YouTube aqui, né, mas eu vou indicar uma entrevista com dois membros, né, desse grupo, que é um grupo que se chama Educação Vigiada, que está estudando essa questão dessa, digamos, invasão dessas empresas tecnológicas no âmbito educacional brasileiro. Né. Voltando, né, um pouco agora ao assunto, né, esses pesquisadores que convergem, né, para essa questão da extração dos dados como uma estrutura econômica das plataformas, né, eles são de várias formações, né, das ciências políticas, do direito, da psicologia, da comunicação, ciência da informação e economia. Eu não tenho certeza sobre a formação de todos, mas eu acho que eu não vou falar sobre nenhum historiador aqui, né, os meus principais, né, objetos de reflexão, né, historiográfica que nesse momento não são historiadores, né. E eles buscam, né, eles acabam formando uma certa comunidade científica, né, aos termos do Kuhn, né, que busca esse entendimento, né, dessa presença dessas grandes empresas tecnológicas, né, nos modos de organização social, econômica e cultural do mundo contemporâneo, né. E dentro desse esforço de entendimento, elas respondem muito acerca dessas estratégias dessas companhias, né. Todos esses pesquisadores, né, dessas várias áreas, né, com essas várias abordagens, elas tentam refletir a respeito dessas estratégias dessas companhias, né, e fazer uma certa história dessa formação, né, de modelos de negócios, né. Ou seja, ao seguir o entendimento que o modelo comercial dessas companhias tecnológicas se sustenta na captação constante, armazenamento intensivo e processamento qualitativo de dados de seus usuários, chega-se ao conceito de plataforma, o que acaba por ser uma nova racionalização do capital, disposta sobretudo por arranjos técnicos para manejar grandes arquivos informacionais, né. Para Joseph Van Dyke, Thomas Poe e Martin de Waal, atualmente as 5 grandes corporações de plataforma moldam demasiadamente as formas dos núcleos da infraestrutura tecnológica, dos modelos econômicos dominantes e da orientação ideológica do ecossistema como um todo. Ainda de acordo com esses pesquisadores dos Países Baixos, uma plataforma online é uma arquitetura digital programável, projetada para organizar as interações entre os usuários, não apenas usuários finais, mas também corporações e órgãos públicos. É aparelhada para coleta sistemática, processamento algorítmico e circulação e monetização dos dados dos usuários. Existem, né, se a gente fazer um exame bem rápido, assim, né, não existe, né, na Google Play Store e na Apple Store cerca de 3 milhões de aplicativos disponíveis para os usuários, né. Porém, essa noção, né, de plataforma da Van Dyke, do Poe e do de Waal é um pouquinho mais estreita. Né. Não necessariamente esses aplicativos lá são plataformas, né. Pois plataformas diz muito respeito a uma capacidade de monetização, né, em um ambiente onde os valores são produzidos com certa intensidade. Né. Ou seja, a gente já começa a visualizar, né, quem ganha dinheiro efetivamente, né, com essas operações, né, de vendas de aplicativos ou de dar acesso aos aplicativos. Né. Então, nessa perspectiva, né, da Van Dyke, do Poe e do de Waal, né,
eles propõem uma classificação um pouquinho mais clara, né, mais concisa, né, dessa disposição dessas empresas no mercado das plataformas. Para eles, né, essas grandes companhias como Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft são plataformas infraestruturais, pois formam o coração do ecossistema sobre o qual muitas outras plataformas e aplicativos podem ser construídos. Eles também servem como gatekeepers online, por meio dos quais os fluxos de dados são gerenciados, processados, armazenados e canalizados. Daí já em outra esfera, operam as plataformas setoriais, né? Por exemplo, o Airbnb, o Uber e as brasileiras, iFood, EasyTaxi, 99 Táxi, enfim, eu acho que a Rappi acho que é colombiana, se não me engano, então, né? As quais oferecem serviços digitais para um setor específico, como saúde, varejo ou transporte. Algumas das plataformas setoriais mais conhecidas não possuem ativos materiais, não possuem funcionários para setores específicos e não oferecem produtos, conteúdo ou serviços tangíveis. Elas são meramente conectoras entre usuários individuais e provedores individuais. Então, mas quando a gente vai pensar, né, nessas classificações, a gente fica... Será que apenas essas duas classificações são suficientes, né? Eu acabei de demonstrar aí, né, como dono de uma rede social, ele quer conectar, ou seja, ele quer atuar numa estrutura mais profunda das redes, né? E a gente começa a ficar pensativo sobre essas classificações desses três pesquisadores, né, que eles publicaram um livro chamado Platform Society, né, em 2018, se não me engano, né? A gente começa a pensar, putz, mas talvez esses conceitos não sejam muito, né, operatórios, assim, né? Mas a Van Dyke, o Poe e o Dewall, eles ressaltam que essas contínuas transformações, né, desafiam realmente essas classificações, né? Mas faz parte dessa própria dinâmica dessas empresas, né, atravessar essas fronteiras, assim, né? Uma dinâmica muito acelerada, né? E esse processo é o que resulta em plataformização, né? Os termos plataformas infraestruturais e setoriais, conectores e complementadores devem, portanto, ser melhor entendidos nos papéis e nos determinados relacionamentos que os atores assumem, ao invés de categorias fixas. Então, Van Dyke, Poe e Dewall, eles optam pelo termo sociedade de plataformas porque ele enfatiza essa potência transformadora das configurações contemporâneas na nossa sociedade, né? Então eles chamam também atenção para essa especificidade, né, dos modelos de negócio online, né, que é a capacidade de transformação e captura de valores econômicos a partir da atenção, dos dados e do aferimento dos usuários, né? Ou seja, eles já se somam àquele diagnóstico, né, que eu mencionei no início desse momento aqui do mini curso, né? Já a Nick Srinichek, eu não sei se estou pronunciando também o nome dele corretamente, né? Ele acha que ele é canadense, mas eu não sei a origem desse sobrenome, né? Ele opta pelo termo economia de plataformas, né, para pensá-las numa longa história, longo relativo, né, história do capitalismo, né? Então o Srinichek, né, ele pensa a estruturação das plataformas, né, separando-as em 5 categorias, né? As plataformas de anúncio, como a Google, Facebook, né, que a gente já conhece, plataformas de nuvens, como a AWS, né, e a Salesforce. Parênteses aqui, a AWS, né, ela é uma empresa de propriedade da Amazon. Parece que é
de todo o esquema de negócio da Amazon, é a empresa com mais lucratividade. É uma empresa de nuvens, né? Ela tem data servers, né, espalhados pelo mundo que armazenam dados. Né? E, por exemplo, a Amazon, né, no seu portfólio de negócio, ela tem uma empresa chamada Prime Video, né, que em tese seria uma grande concorrente da Netflix. Né? Mas acontece que os servidores da Netflix estão armazenados aonde? Nessa empresa, a AWS. Né? Então, a gente vê como essas empresas, na verdade, parece que elas estão forjando, né, quase um mundo hermético. Né? Elas sempre estarão à frente desse paradigma, né, de mundo, assim, elas se distribuem quase de uma forma meio comunitária, não sei, enfim, posso estar falando bobeira aqui. Mas continuando, né, a terceira categoria das plataformas para o streaming check, né, são as plataformas industriais como a General Electric, né, e a Siemens, né, ou plataformas de produtos como a Rolls-Royce e o Spotify, né, uma empresa de automotores e uma empresa que, né, é uma plataforma de música, né, eu acho meio estranho, né, essa classificação. E as plataformas enxutas, né? Eu coloco entre aspas enxutas porque eu não achei uma tradução melhor para esse termo, né? Ele chama de Lean Platforms, né? Eu acho que elas dizem muito a um esquema de negócio que essas grandes empresas hoje têm, né? De grande produtividade com pouco custo, né? O modelo da Nike, por exemplo, assim, de mandar um tênis ser produzido não sei aonde, porque lá é mais barato, enfim. Né? E dele coloca nessas plataformas enxutas a Uber e a Airbnb, né? Ou seja, plataformas que, por exemplo, a Uber é uma empresa de transporte, talvez, elas não têm nenhum carro, né? Enfim. A Airbnb também é uma empresa hoteleira sem hotéis, né? Enfim. Essa é uma polêmica, né? Uma polêmica que hoje está vindo muito à tona porque os usuários que trabalham, né, que tiram o seu sustento da Uber, estão começando a reivindicar, né, direitos trabalhistas, né, e uma intelectual, né, pesquisadora desse tema, né, que se chama Vena Dubal, né, professora acho que da universidade da UCLA mesmo, na Califórnia, ela se envolveu tanto a ponto de ela já estar sendo assediada até por fake news, né, enfim, né, pelos trolls aí da internet. Enfim, é um tema que chegou no Brasil, já teve a greve, né, o break dos entregadores de aplicativos, né, um tema muito interessante para se pensar, né, essa questão do trabalho, né, nas plataformas, né. Agora eu aproveito para indicar, né, um canal chamado DigiLabor. Ele é coordenado, acho que pelo professor Groman, né, aqui no Brasil, e ele tem nesse canal, que na verdade ele é de um grupo de pesquisas, né, ele tem apresentado muitas falas e tem muitos eventos ligados, né, a esse entendimento do trabalho nas plataformas. Né. Então vocês vão lá encontrar, eu vou tentar indicar aqui também na tela, nesse canal vocês vão encontrar entrevistas com algumas pessoas que eu estou citando aqui, né? Entrevistas, falas, palestras, enfim. Então, desde já eu indico esse canal aí, né? E visite o site também, que lá tem lista de teses defendidas sobre o tema, né? Lista de livros publicados, né? Alguns dos quais eu encontrei lá, uma dessas publicações aqui encontrei lá, né? Já que estamos falando de bibliografia, né, vejam que eu estou excedendo já, né, a bibliografia que eu indiquei. Né. Eu queria, né, com essas bibliografias, né, cumprir a exigência da organização do evento, né, de ser quatro bibliografias no máximo, mas eu queria que 2 fossem em português, né, com um acesso bem, né, fácil. Assim, acho que a do Amadeu, do professor Amadeu Silveira, ela está gratuita no site do Senac, se não me engano, é uma editora vinculada ao Senac. Né.
lendo elas, vocês já conseguem ter um pouco dessa noção de tudo que estou falando aqui no mini curso, né? E lendo também a do Eugene Morozov também já é suficiente. Ler esses dois livros em português, muito fácil de ler, muito tranquilos, escrita muito boa, enfim, né? Mas voltando ao assunto, né, dessa classificação do Srinivek, né, sobre essas 5 categorias das plataformas, né? Ele pensa essas plataformas como infraestruturas digitais que possibilitam a interação entre grupos, né? Poderia ser entre um grupo que se reúne em casa, não deveria, talvez, nesse contexto, e resolve pedir uma comida para um outro, uma bebida para um outro grupo, né? Então, por exemplo, o Uber Eats, né, faz essa mediação, o iFood brasileiro faz essa mediação, né? Só que o que esses intelectuais, esses pesquisadores querem falar é que essa coleta e armazenamento de dados, que são um produto já dessa interação, né, entre um usuário que pede uma entrega de um produto e o outro usuário também, um usuário para entregar essas plataformas, elas produzem um produto que é dado, né? Essa é a grande riqueza dessas empresas, né? Segundo o Srinivek, né, a Van Dyke, o Paul e o DeWall, né? Eles são bem firmes nesse posicionamento, né? E nesse sentido, né, o Srinivek, né, ele vai tentar pensar uma história, né, dessa criação desse novo modelo de negócio para que as empresas começassem a aproveitar uma vantagem, vejam, do declínio da grande produtividade industrial, né? E ele pensa a história dessas plataformas a partir de 3 momentos da história do desenvolvimento capitalista. O primeiro seria uma resposta à recessão da década de 1970, então a gente tem que fazer um recuo de 50 anos, né? A ascensão e explosão da bolha de 1990, essa daí já vou explicar o que é essa bolha, seria a bolha.com, né? E as respostas frente à crise de 2008, né? Ele se aproxima um pouco o economista francês, o Thomas Piketty, né? Para pensar como pós-guerra, vejam, agora ele faz um recuo um pouco maior, lá em 1945, né, como um período de exceção na regra geral do capitalismo, né? Um período de redução da inequidade, e isso eu mesmo vou colocar esse parênteses, né, deve se convir que é no Ocidente desenvolvido, né, que teve, né, o início de sua derrocada na década de 1970, né? Então esse período de ouro, né, ao qual o Hobsbawm se referia, né, vai de 1945 até 1970 e seria uma exceção do mundo capitalista, né? E nesse período de 1970, para o Srinivek, né, há um extenso, né, um profundo declínio da lucratividade da produção manufatureira nessas economias avançadas, né? Estados Unidos, não sei se a Alemanha entra, mas Inglaterra, com certeza, né? Seriam os países desenvolvidos, né? Os aspectos mais significativos do boom e colapso da década de 1990 são a instalação de uma base da infraestrutura para a economia digital e a mudança para uma política monetária ultracomodativa em resposta aos problemas econômicos. Nesse sentido, né, o Srinivek, ele fala do colapso, né, das ações das empresas de tecnologias, isso já nos anos 90, né, 20 anos depois do início da derrocada da década de ouro, do período de ouro, né. Essas ações que eram operadas majoritariamente numa bolsa de valores chamada Nasdaq, né. E essa crise da bolha.com, né, que a gente está falando agora, né, dessa superinflação, né, dessas ações, dessas empresas tecnológicas dos anos 90, né, ela inicia-se em março de 2000 e termina em meados de 2002. Né.
e se segue de uns 10 anos de uma, por incrível que pareça, de uma intensa especulação financeira em torno dessas companhias tecnológicas, né? A exceção do Facebook, né, que foi criado lá mitologicamente também nos dormitórios da Universidade de Harvard, né? Todas as outras empresas que compõem esse acrônimo GAFAM, né, sobreviveram e aumentaram o espaço depois dessa crise financeira. Então, elas seriam as grandes sobreviventes, né, da bolha.com. Né. A exemplo, né, o Google passou de um prejuízo anual de cerca de 6 milhões em 1999 para um lucro de 105 milhões,648 milhões em 2003. Hoje, né, já sob a marca do conglomerado Alphabet, fundado em 2005, teve um lucro de aproximadamente 34,343 bilhões em 2019. Né? Nem paro para fazer essa conta aqui, né? De um prejuízo de 6 milhões, né, para um lucro de 34 bilhões em apenas 20 anos. Né? Então você já começa a ter ideia do tamanho dessas companhias. Né? E começa a ter razão, né, quando a Shoshana Zuboff, né, ela fala da capacidade de realização, né, de certos projetos que essas companhias têm, né, que são vários. Né? Se for citar aqui, a gente passa um outro mini curso, né, citando esses vários investimentos, desde a criação de uma biblioteca com todos os livros do mundo, né, que é o caso que um projeto que o Google já colocou né, para rodar já. Né? Então você busca um livro ali no próprio Google, geralmente ele te direciona, né, já para essa biblioteca do Google. Né? Então, lá até o ano de 2001, né, o Google, ou a Google, enfim, ainda estava buscando um modelo de negócio, né, que fosse capaz de utilizar essa crescente base de dados, né, cada vez mais volumosa, porque o seu mecanismo de busca, esse search engine, se tornava cada vez mais popular, né, pela sua gratuidade e eficiência. Né. E uma informação interessante disponível também no website do Securities Exchange Commission, SEC, em decorrência da abertura da companhia ao mercado de ações em 19 de agosto de 2004, reportava um acúmulo de perdas de cerca de 20 milhões até o ano de 2000. E mesmo diante de um salto de faturamento que era de 220 mil em 1999 para 19,108 milhões, ou seja, quase 20 milhões naquele ano de 2000, né? Desse balancete, o ano de 2001, vejam bem, representou uma grande virada, quando a empresa acumulou um saldo positivo de 7 milhões. Né? Ou seja, para o Srinichek, né, essa uma política monetária frouxa, né, que se começou a se constituir lá no declínio das taxas de juros, lá desde a década de 70, né, levou à migração de valores para outras formas de ganho de capital. Né. A crise do sistema habitacional nos Estados Unidos em 2008 implodiu muitas das seguradoras dos grandes bancos de investimentos que lastreavam, né, os títulos podres. Né. E de acordo com o pesquisador, propiciou a sedimentação das Big Techs, ou seja, os investidores precisavam, né, achar alternativas ao seu dinheiro e apostaram primeiro no sistema habitacional. O sistema habitacional não deu certo, eles migraram então para as Big Techs. Né? Ou seja, isso que eu falo Big Techs no plural, mas ela acho que é no singular mesmo, enfim, desculpa. Ou seja, nessa migração dos investidores para outro modelo de negócio que também é certamente de alto risco, mas com alta lucratividade, propiciou essa sedimentação. Esse é o argumento do Srinichek. Né? A gente poderia também trabalhar, né, sobre a perspectiva da vigilância, né, e trazer o assunto de setembro de 2001 também à baila, né, no desenvolvimento dessas empresas. Né?
Não vou fazer isso aqui nesse mini curso, eu acho que mais indico, né, para que vocês pesquisem esse tema, né, esse investimento de vigilância. Acho que as próprias bibliografias que eu estou indicando, algumas tocam nesse momento, até com grande ênfase, né, principalmente a Shoshana Zuboff, né. Mas enfim, esses eventos de catástrofe, né, econômica, 1970, final da década de 90 e 2008, né, eles surpreendentemente desaceleraram ainda mais o processo de desregulação e contínua baixa de juros, né, que foi quase que regulamentada pelo Bill Clinton, né, no meio da década de 90. Né. Afinal, é a economia, estúpido, né, como diria, acho que um marqueteiro, né, da sua campanha para a presidência, né. Ou seja, para o Chinichek, né, essa tendência de queda, né, dos juros, né, é um dos elementos causais da economia digital nos dias de hoje. Né. A gente também pode começar a incorporar essa questão na própria situação brasileira, né, que está num momento econômico meio estranho e que está no momento de queda dos juros. Né. Então, você... Ao mesmo, provavelmente durante um vídeo monetizado do YouTube você vai ver propagandas, né, desses investimentos, dessas companhias de investimento, né, pedindo que você invista porque a poupança já não rende mais, enfim. Né. A gente pode pensar o Brasil também nesse contexto. Né. E outro elemento, né, do livro do Srinivek, né, ele quer que nós tenhamos cuidado, né, em pensar que as economias digitais são uma ruptura com o sistema capitalista. Né. Ele tenta, na verdade, demonstrar que as profundas raízes dessa dita cybercultura nessa paisagem do desenvolvimento do capital. Né. Não que não haja reformulações e readequações, né, ele não vai para esse caminho. Né. Ele mostra como todo esse sistema se aperfeiçoa dentro do próprio desenvolvimento do capital. Talvez é a tese do Chinichek. Né? E a Shoshana Zuboff, ela tem uma perspectiva muito próxima. Né? Ainda que ela tenha um investimento um pouco maior numa teoria, né, numa tese dessas grandes transformações, né? Quando ela se aproxima, por exemplo, do historiador e economista, né, o Karl Polanyi, né, ele escreveu acho que na primeira metade, um pouco na segunda metade do século XX, né, principalmente no pós-guerra. Né. E a Zuboff, né, que é uma das bibliografias indicadas aqui para o minicurso, né, ela percebe essa hipótese de uma segunda modernidade. Né, e nesse nosso contemporâneo, ela pensa a eclosão de uma terceira, né, a partir dessa nova transformação no interior do capitalismo. Veja, é uma transformação que ocorre no interior, ela não altera a estrutura mais sólida do capitalismo, né, no qual, para ela, o comportamento seria uma quarta commodity ficcional. Né. Ou seja, ela sintetiza esses três momentos, né, de estruturação das economias digitais naquilo que ela tem chamado de habitat neoliberal. Os princípios sociais da terceira modernidade instrumentalista representam uma ruptura total com os legados e ideais da ordem liberal. Sociedade instrumentalista é um mundo às avessas, de espelhos de um parque de diversão onde tudo aquilo que valorizamos é virado de cabeça para baixo e de dentro para fora. Então, quando eu falei desse evento de setembro de 2001, né, o atentado às Torres Gêmeas, né, e talvez essa influência, vamos colocar entre aspas aqui, nós historiadores que são muito reticentes a essa noção de influência, mas exercer talvez uma certa pressão na configuração dessas economias, né? Porque essas economias digitais ela têm uma capacidade de vigilância, né, e controle. Né? Por isso que a Shoshana Zuboff ela chama, né, ela chama um grande conceito, né, em torno dessas plataformas como
capitalismo de vigilância, né, o surveillance capitalism, né. E o Google, nesse caso, né, se beneficiou, né, segundo o Shincheck, né, ele se beneficiou daquele momento econômico, né, que o Google se tornou uma empresa sobrevivente, né, e alçou, né, um lucro bilionário, né, 30 bilhões em 20 anos, né. O Google foi o pioneiro nesse desenvolvimento desse modelo de extração e processamento intenso de dados. Naquele documento do SEC, né, demonstra, né, que naquele prejuízo que eles tinham até 1999, muito se dava em conta do investimento em pesquisa, né. Aí talvez seja uma das razões, né, desse prejuízo e também desse, entre aspas, rápida ascensão, né. Talvez a ascensão foi um pouco mais lenta do que a gente pode pensar, né. Então, de forma que, né, há um acordo sobre esse pioneirismo, né, do Google, né, quase modelar, né, depois seguido pelo Facebook, né, e as que o próprio Facebook adquiriu, né, nesse tempo, né. A Zuboff tem um pequeno porém. Para ela, né, essas plataformas se somam, mas elas não se confundem as tecnologias, né, as operações, as máquinas, os códigos, né, desse complexo de produção de lucro a partir dessas minúcias do comportamento, né. Lá é um parênteses aqui, a Shoshana Zuboff tem uma tradição, né, de análise do trabalho, mas ela é psicóloga, né, e ela é professora na School of Business, né, em Harvard, né. E ela tem uma obra muito famosa dos anos 80 que ela mostra esse declínio, né, dessa produção manufatureira, né. Ela vai entrevistar, né, operários, enfim, né. Então, ela associa muito essa economia comportamental das plataformas à figura do behaviorismo, né, me fugiu o nome dele, mas depois eu me lembro, né, perdão. Mas enfim, né, ou seja, né, há o fator econômico, né, que o Shincheck aponta, né, há essa hipótese também, né, da ascensão da vigilância, né, interna, né, nos Estados Unidos, nos países ocidentais, né, e há também, né, esse antecedente, né, esse antecedente que é de certa forma tecnocrata, né, do behaviorismo, né, nas plataformas, de acordo com a Shoshana Zuboff, né. Mas ela fala que essa descoberta do Google, né, ela se assenta numa lógica de transformação, né, de interações não comerciais na fabricação do produto de valor a ser comercializado, ou seja, né, nossa interação nesse exato momento aqui não é uma interação comercial, né. No entanto, ela produz um valor, né. Esse valor é o dado. É o dado dessa nossa interação aqui nesse momento, né? Quanto tempo vocês estão assistindo o vídeo, quantas vezes estão pausando, porque eu imagino que deve estar um pouco desgastante o minicurso, né? Até pela forma que está sendo feito, né? Enfim, então o Google, né, que é dono do YouTube, ele está fazendo todo esse mapeamento, né? E assim os outros aplicativos que tem no seu computador, no seu celular, também estão vendo esse comportamento, né? Enfim, né, é transformar uma interação que não é comercial em um produto de valor, né? E a segunda peça, né, que ela aponta, né, esse segundo, né, quesito, é esse meio de produção substanciada porque ela chama de inteligência maquínica, que é o que você estava falando, é uma inteligência maquínica que está mapeando toda a nossa interação, que não é comercial a princípio, né? Acontece que essa máquina, né, vamos chamar de máquina ou de inteligência maquínica, ela se torna cada vez mais inteligente à medida que a gente vai incrementando, né, com
com o nosso valor comportamento, né? Ou seja, quanto mais a gente está aqui, mais a gente incrementa o uso dessa própria máquina, né? O que ela chama de behavioral surplus, né? O valor comportamento. Ela tem quase um diálogo com Marx, né? Uma atualização, em certo sentido, do Marx, né? E vamos continuar aqui, né? Acontece que, né, como eu estava falando lá no começo do minicurso, a relação né, que o IBGE fez, essa análise de quais os dispositivos são mais usados para acessar a internet, né, enfim. E quando a gente estava falando eu estava falando, eu espero que a gente está no diálogo, enfim. Quando eu estava falando, né, de quais seriam as razões por um dispositivo ou outro, né, mostrei essa vontade do Mark Zuckerberg em criar até mesmo um dispositivo e franquear o acesso à internet para o mundo inteiro, né? A Shoshana Zuboff, ela chama atenção, né, para essa portabilidade e disponibilidade, né, que se associam a um caráter performativo, de personalização, para que esses objetos maquínicos se transformem em necessidades vitais. A gente tem que se perguntar se todos os usuários, e até a pesquisa do IBGE ela tem, né, esse teor assim, de indagar por que você não quer ter um celular, por que você não quer ter acesso à internet. Mas a gente tem que perguntar por que nós somos o que nos obriga a ter, né, um celular nesse momento. Né? A gente pode se comunicar com os amigos, com a família, enfim, principalmente nesse momento, a gente pode tirar fotos, a gente pode se entreter com o celular, jogos, enfim, né? Mas, por exemplo, o celular está tão introjetado na nossa vida que ele pode nos despertar, ele pode informar o clima, ele pode indicar qual é o nosso regime nutricional, ele pode marcar quais exercícios a gente deve fazer na academia, ele indica quais os produtos são mais baratos em quais estabelecimentos, ele diz sobre aqueles produtos, enfim, eles têm inúmeras tarefas, né? E ele acaba se tornando quase que um objeto de necessidade vital, né? Falo muito pelo caso, né, que está apontado nessa relação de trabalho de que você precisa ter um celular para se conectar num dispositivo, né, num aplicativo, perdão, para você procurar emprego, por exemplo. Né? Então ele está além dessa necessidade mais trivial, talvez, que eu mencionei. Né? E a conectividade também entra como um imperativo, né, de você agir socialmente. Né? Não só nessas relações que eu já reforço mais triviais, mas relações um pouco mais estruturais, assim, achar emprego, ter acesso à saúde, né? Enfim, acho que a Índia está tendo, né, criou, já está já no processo de finalização de criar uma grande plataforma para gerir a sua saúde. Acho que será a maior plataforma de gerenciamento da saúde do mundo, né? Nesse caso, acho que a gente tem que refletir também, né, sobre esses aparelhos estatais, né? Tornando esses dispositivos como quase imperativos para a nossa existência, né? Enfim, né? Divaguei um pouco, acho que complicou aqui um pouco, né? Mas eu volto aqui a Shoshana Zuboff, né? Quando ela fala que essas hiperconexões entre as máquinas e os seres humanos se tornariam tão intensas que a ponto de serem imperceptíveis, né? E se há alguma ciência dessa concretude da captação de dados, que acho que todo mundo concorda hoje em dia, da produção, do consumo e divulgação de conteúdo, ainda pouco se reconhece que esta seja a fase mais elementar, é o início, né, da produção de valor dessas empresas, né, de uma complexa produção que está reestruturando essas tessituras do capitalismo. Né? Ou seja, tudo que a gente está falando aqui dessa nossa interação, que produz dados, é um processo inicial, né, da produção de valor, é o início, né? É o produto, é a matéria mais bruta desse processo, né? Ou seja, não é um acaso que muitas das plataformas se dedicam, né, em seus portfólios, né, ao desenvolvimento de dispositivos ou no aperfeiçoamento de aplicações para os mesmos, né? Então, toda aquele papinho lá, daquele textão do Zuckerberg, ela justifica, na verdade,
essa intrusão dos dispositivos na nossa vida. Ele não fala em nenhum momento qual dispositivo eles vão usar para conectar as pessoas à internet, né? Enfim, né, dando continuidade, né, esse fenômeno de intrusão de dispositivos, né, ou aparelhos, enfim, né, se chama Internet of Things, né? E ela leva a uma hipótese que é bem interessante, né, que é a do fim da própria rede, né? Ou seja, a internet acaba, né, agora a internet é mediada por quem detém esses softwares e detém esses hardwares, né, a produção dessa junção de dispositivos e inteligência para gerir esses dispositivos, né? Seria quase deter os meios de produção, né, nesse mundo contemporâneo, né? O Eric Schmidt, né, que chegou ao posto de ser presidente da Google, por exemplo, ele falava o seguinte: haverá tantos endereços de IP, tantos dispositivos, sensores, coisas que vocês estarão vestindo, coisas com as quais vocês estarão interagindo, que vocês nem perceberão. Isso fará parte da sua presença o tempo todo, né? Então, essa força intrusiva, né, cada vez maior, né, vista, observada pela Zuboff, né, para ela também uma forma de estratégia, né, que ela chama de economias da ação, economies of action, né, que se desdobra em 3 abordagens, né, que é o tuning, né, que é o refinamento do que, como, né, como a gente vai captar esses dados, né. E agora eu faço um parênteses sobre um caso lá nos primórdios, né, do desenvolvimento do Google Maps, né, que acho que na cidade de Hamburgo, na Alemanha, enquanto os carros passavam, né, para fazer esse mapeamento, havia um dispositivo dentro desses automóveis gerenciado por um algoritmo específico que era capaz de fazer um scan de todos os modems, né, de todas as casas, enfim. De acordo, a prefeitura de Hamburgo descobriu isso e proibiu, né, de imediato a operação daqueles carros ali. Mas de acordo com a Google, eles não, o algoritmo não era capaz daquilo, né? Mas enfim, virou uma certa batalha lá no judicial, enfim, e a Google continuou operando, né? E o Brasil, acho que a gente nunca tocou muito nesse assunto, não sei, enfim, posso estar generalizando, falando uma bobeira aqui, mas enfim, esse é o tuning, né? Reconhecer, digamos, esse terreno, né? Afinar, né, as possibilidades de captação de dados, né? Por exemplo, otimizar a nossa relação com uma tela do celular, né? Então, é dessa forma, a gente tenta, essas companhias querem que a gente fique conectado cada vez mais tempo, né? Cada vez, né, ininterruptamente, né? E o segundo momento é esse que chama de herding, né? Ou seja, que é meio que arrebanhar, né, as pessoas que entraram nesse processo de afinação, né? E por último, né, o estilo do behaviorismo é condicionar o comportamento dessas pessoas para que elas permaneçam, né, na conexão ininterrupta, né, desejada por essas plataformas, né? Ou seja, né, para Shoshana Zuboff, essa intensificação, né, da presença cada vez maior de dispositivos, né, de celulares, carros, até micro-ondas, geladeiras, enfim, né, escovas de dente inteligentes, né, é um dos alicerces que ela chama de capitalismo de vigilância. Em 6 de outubro de 1995, Lou Montulli abriu pedido de patente tendo como depositante a empresa Netscape Communications Corporation, detentora do Netscape Navigator, hoje um software para navegação na rede praticamente fora de uso. A invenção nomeada Persistent Client State in a Hypertext Transfer Protocol Based Client as Service System tinha o seguinte objetivo:
um método e um aparato para transferir configurações de informação de estado entre um sistema de computador servidor e um sistema de computador cliente. Lou Montulli aprimorou um código que seria embutido em páginas, permitindo que as informações do usuário cliente fossem registradas nos servidores dos websites, reinventando assim o famoso cookie, né? O que deveria tornar as comunicações mais rápidas, precisas e eficazes, né? A Shoshana Zuboff argumenta, né, que o desenvolvimento do cookie, né, que já parece que já é um código que já existia já desde os anos 80, né, foi um antecedente do modelo tecnológico dessas empresas de tecnologia, né? E logo em momentos iniciais do seu uso lá, o legislativo dos Estados Unidos procurou formas de intervir nas práticas, né, por vistas como, né, pelos legisladores como intrusivas, né. O Google trouxe uma vida nova a essas práticas, como ocorreu na Ford um século antes. Os engenheiros e cientistas da empresa foram os primeiros a conduzir toda a sinfonia da vigilância comercial, integrando uma ampla gama de mecanismos de cookies, a análise de domínios e recursos de software algorítmico, em uma abrangente nova lógica, que consagrou a vigilância e a expropriação unilateral de dados comportamentais como base para uma nova forma de mercado. O impacto dessa invenção foi tão dramático quanto o de Ford. Ou seja, né, essa tentativa manifesta das empresas de tecnologia de singularizar as máquinas aos homens, ou seja, via celulares, via até dispositivos intracorporais, enfim, ou aqueles próprios robozinhos que aspiram, né, limpam o nosso chão, enfim, né, lembra muito, né, as reflexões de um professor chamado Norbert Wiener, né, que era professor de matemática no MIT. E esse professor foi muito famoso por tomar para si a invenção do termo cibernética, né. Segundo ele, né, a partir da derivação do termo grego kubernetes, de onde também se originam as palavras piloto e governador. Lá num livro chamado Cibernética, o controle e comunicação no animal e na máquina, quando ele discorria a respeito de suas teorias para a caixa preta e a caixa branca, ele ofertou algo muito sugestivo para a compreensão de uma epistemologia dos algoritmos. Comecei a chamar agora de epistemologia dos algoritmos, eu não sei se estou criando um termo, enfim. Mas, cito, todos esses dispositivos em que um aparelho assume uma estrutura ou função específica, com base na experiência passada, levaram a uma nova atitude muito interessante, tanto na engenharia como na biologia. Isso o Norbert Wiener falava, se não me engano, no entre guerras ou logo após o pós-guerra. E para mim, essa caixa preta, né, essa teoria da caixa preta, é uma metonímia, né, para a opacidade de um sistema que sublima seu funcionamento. Frank Pasquale, né, usa a noção de black box para interpretar um momento em que as distinções entre o Estado e o mercado estão se desvanecendo. Ou seja, essa noção da educação vigiada que eu mencionei, né, que está sendo estudada aqui no Brasil, né? Ou própria declaração do próprio Schmidt, né, que foi presidente da Google, né, que ele deu esse ano, né, demonstrando que eles iam se aproveitar dessa pandemia para implantar um novo modo de educação no mundo, que seria a distância, e se usando, né, dessas ferramentas, né. Ela se dá em conta essa sujeição por uma disponibilidade, né, de dados e pela ordenação dos algoritmos, né? Ou seja, essa educação que se tornaria um grande negócio para essas empresas, né? Talvez se torne, a gente não sabe, né, no futuro, né? Ela se dá em busca talvez
dessa formação constante de base de dados, né, que são ordenados por algoritmos, né. Ou seja, né, eu ia tentar explicar o que é algoritmo, né, mas eu sou de humanas, o minicurso já está chegando aos seus momentos finais aqui, imagino que todos vocês estejam cansados, né? Afinal, a relação nossa com a tela é diferente do que a nossa relação interpessoal, né? Frente a frente, enfim. São vários problemas que estão vindo à tona, né? Com essas questões do ensino remoto e ensino à distância, né? Mas basicamente, né? As máquinas informatizadas, né? O celular, o computador, o relógio de alguém, hoje a geladeira, o carro, né? Elas operam numa codificação binária, né? Sendo necessário que é uma formação de uma linguagem de programação com regras sintáticas e semânticas próprias, né? Para instruir a operação desses computadores, né? E os algoritmos, eles figuram como um processo de instrução e controle dessas próprias linguagens, né? Espero que eu esteja falando algo coerente aqui, né? A fim de se produzir uma decisão, né? Nesse sentido, o professor Sérgio Amadeu Silveira, né? E eu não lembro se eu falei agora no minicurso, já passou bastante tempo, mas ele tem um canal no YouTube chamado Tecnopolítica, né? E ele também realiza várias entrevistas com vários pesquisadores, e eu acho que é muito importante vocês consultar esse canal no YouTube para quem não conhece, né? Eu vou tentar indicar aqui na tela, senão eu dou um jeito de indicar, nem seja na descrição do vídeo, enfim, né? Eu também vou tentar indicar toda a bibliografia que eu estou citando na descrição, mas eu acho que tem um limite de caracteres, eu não sei se eu vou conseguir. De toda forma, eu vou indicar, vou talvez criar um drive com um documento que tem essa bibliografia para vocês consultar, né? Para vocês consultarem, perdão, e prosseguirem nos seus estudos. Como eu disse, eu acho que o que eu estou fazendo é uma exposição introdutória do tema, né? Para iniciado já talvez foi um pouco enfadonho, assim, né? Esse processo, né? Provavelmente bibliografias que as pessoas esses pesquisadores já conheciam, né? Enfim, né? Mas voltando aqui, o professor Sérgio Amadeu Silveira, ele pensa que o algoritmo performa certas profecias autorrealizáveis. Então você sabe que determinados ingredientes resultam em determinados ingredientes sobre determinados processos resultam em determinadas, né, realizações, né? E a grande questão é que essas operações não são plenamente decifráveis para nós, né? Ou seja, a gente tem uma ideia, né? Tudo que estou expondo aqui, a gente tem uma ideia de como funcionam essas plataformas, né? Mas a gente não sabe realmente, né, qual código é usado, enfim. Mesmo que essas empresas abram todos os seus códigos, parece que é impossível de ler, né? Porque são na casa de quase centenas de milhões de linhas, né? As programações de todos os sistemas, assim. Até eu não lembro quais desses autores que eu li, ele fala, olha, provavelmente nem o dono dessa empresa sabe realmente como ela funciona, né, em sua totalidade, né? Né, o professor Sérgio Amadeu Silveira, ele chama atenção para uma questão de modulação algorítmica no contemporâneo, né? E essa noção de modulação algorítmica, né, talvez esteja superando, né, o paradigma da sociedade informacional, né, levantado pelo Manuel Castells, por exemplo, né. Eu acho que tem uma questão a se pensar a partir dessa modulação algorítmica em relação à nossa própria noção de pós-verdade, né. Talvez essa questão também não esteja, essa questão que é tão cara hoje, a contemporaneidade, principalmente para nós historiadores, né, dos negacionismos, elas não estejam tão somente na superfície discursiva, né, do que se exprime, né, mas na própria estruturação de como essas mensagens são distribuídas, né.
ou seja, um determinado discurso, né, ele só ganha penetração na sociedade se ele é distribuído nesses meandros desse algoritmo que a gente entende muito pouco, né? Talvez seja o caso da Cambridge Analytica, que talvez entender esse algoritmo, né? E modulação, por exemplo, serve ao exemplo de um estudo que foi conduzido, acho que pelo próprio Facebook. Agora eu não lembro, não vou conseguir recuperar aqui a tempo, que é nas eleições dos Estados Unidos, acho que de 2016, também, desculpa se eu estiver falando alguma bobeira aqui agora, nesse momento. Houve um estudo que comprovou que o Facebook conseguia sugerir as pessoas a irem votar, né? E basicamente ele criou um pequeno aplicativo dentro do Facebook que as pessoas que votassem diziam que tinham ido votar, né? E uma parcela de cerca de 2% dos amigos dessas pessoas que votaram foram sugestionadas a votar e efetivamente votaram. Pessoas que não votariam, né, nas eleições que são facultativas nesse país, né? E agora eu chamo talvez, né, acho que o primeiro historiador aqui desse mini curso, né, propriamente dito, né, que é o Nicodemo, né, um professor, acho que da Unicamp, né. Ele tem um artigo muito interessante, né, que é da criação do algoritmo para ler vários exemplares de uma revista, né, da área de história, né. Eles mostram como esse algoritmo foi capaz de ler e talvez seria capaz de escrever sobre aquilo que ele tinha lido, né? E, enfim, esse é um assunto que está vindo para a historiografia com muita força, mas ele já é um assunto até antigo lá, porque afinal lá o Manuel Leroy lá do Rio, né, acho que em 1968, ele alertava que todos os historiadores deveriam ser programadores a partir daquele momento, ou seja, há mais de 50 anos atrás esse assunto já está vindo, né, para a história, né? E a grande questão em torno dos algoritmos, né, talvez aparece numa obra também recente, de 2016, se chama Weapons of Math Destruction, da Cathy O'Neil. A Cathy O'Neil era uma matemática, né, uma professora de matemática no meio universitário dos Estados Unidos, né? Segundo ela, parece que cansou um pouco do baixo salário e resolveu trabalhar com matemática em hedge funds, né, que são essas empresas de investimento, né, de alto risco, né. E ela trabalhou com matemática na criação de algoritmos que permitissem, né, a otimização, né, dos investimentos e, obviamente, mais lucro, né. E depois de um tempo ela sai dessas empresas, né, dessas empresas de hedge fund, e ela escreve esse livro a respeito do funcionamento dos algoritmos em várias esferas da vida pública, né? Da vida econômica, né? De como os bancos, né, usam algoritmos, né, para selecionar os clientes, né, aumentar as taxas de juros para uns e baixar as taxas de juros para outros. Isso implica, né, um acesso à moradia, por exemplo, né. Acho que na indústria farmacêutica ela também tem, ela toca. A própria questão da educação, quando um algoritmo produz um professor dito ineficiente, porque esse algoritmo ele avalia o professor a partir do rendimento do aluno, enfim, né? E ela mostra que esses algoritmos são orientados, né, pelas próprias disposições sociais e psicológicas dos humanos que os criam, né? Nesse sentido, né, o Pasquale também corrobora essa hipótese, né? Para ele, né, os algoritmos delegam a distribuição dos resultados dos mecanismos de busca, né, os search engines, mas são construídos pela maneira que nós humanos percebemos o mundo, né? Ou seja, é uma questão preocupante
para a contemporaneidade? Mas ao mesmo tempo talvez é uma questão de saída, né? Porque muita gente está entendendo a inteligência artificial como tão presente na nossa vida que ela já se tornou autônoma, mas ela não é autônoma, essa é a questão, é uma mão, é uma ideia humana, é uma visão de mundo que constrói os códigos que orientam essas máquinas, né? Por mais que essas máquinas sejam, né, sejam produzidas para se otimizar, né, o tal do machine learning, né, enfim, uma inteligência artificial, né, ainda há a mão humana, ainda há como regulamentar essas atividades, né? O que interessa agora é se, né, a coisa pública, a república vai tentar de alguma forma começar a limitar, né, essas ideias, né, de quase uma totalitarização matemática da vida, né? Pois como o próprio professor Sérgio Amadeu Silveira, ele percebe ressonâncias de Condorcet, de Comte, né, em muitos dos defensores da Big Data, né, que postulam essa sociedade governada pela precisão matemática, né? Ou seja, são atores humanos, né? As máquinas ainda não têm toda essa dominância que a ficção científica anuncia, ainda não tem, né? E as empresas, apesar disso, estão correndo atrás, né, dessa realização, mas não sei se vai ser tão fácil assim, né? Isso acho que lembra uma fala do próprio Leonard Kleinrock lá no documentário lá Lo and Behold, né? Ele mostra como era possível, né, por várias equações que para mim são incompreensíveis, ele mostra como era possível o sistema se alimentar sem gasto de energia, enfim, né, o sistema já superar esse sistema entrópico, né, dessa indústria tradicional, né. Mas ele demonstra depois, em um certo momento, uma certa desilusão, né, com essa possibilidade, né. A internet se tornou outra coisa, né. Parece que nesse momento ele se encontra um pouco com o próprio documentarista, o Herzog, né. Ou seja, né, uma outra observação que a gente pode fazer é como a nuvem se tornou uma metáfora, né. A gente volta ao próprio texto do Hung Tui-Hu, né, porque as nuvens se tornam uma metáfora de aquilo que deveria ser sólido já se encontra em um estado líquido, gasoso, né. Mas quando a gente pensa, né, que toda essa economia de dados ela consome energia equivalente a um país como a África do Sul, e que se continuar nesse passo, né, vai ocupar a posição do Japão em 2030, ou seja, vai ser um dos maiores consumidores de energia do mundo, será as nuvens, né? A gente começa a pensar que essas nuvens são um pouquinho sólidas e talvez elas estejam caindo sobre a gente agora nesse momento, né? Ou seja, se você começa a comparar o dado ao petróleo, né, tanto como uma medida como de presente, tanto como um prospecto de futuro, né, enquanto a extração de óleo serve ao refino e à produção de vários materiais vendidos e ao fim do seu ciclo produtivo convertindo em gás carbônico ou em resíduos plásticos altamente poluentes, as plataformas digitais podem se reproduzir ainda mais valor de seu próprio consumo. Ou seja, há uma relação exponencial de consumo e produção. Isso pressiona, né, essa materialidade das redes, né? Quanto mais se produz, mais você tem dados, mais você vai consumir, enfim, você vai exaurir, né, o ecossistema. Eu não falo do ecossistema da rede, mas do próprio ecossistema que a gente vive, né? Enfim, é uma certa desilusão em relação a isso, mas é uma das razões para a gente começar a pensar formas de limitar, né, esse grande, né, limitar essas políticas, né, que orientam as economias dessas plataformas, né. Eu já estou chegando no final e já estou então pensando, né, o que pode limitar, né, o funcionamento dessas empresas. O que nós estamos vendo é um pouquinho
talvez perigoso para a nossa vivência daqui para frente, né? Então, depois dessa divagação aí, né, sobre qual será o futuro nas redes, né, e sobre o que a gente pode fazer, né, que é até um pouco otimista, lembrando que é da ação humana ainda, né, que ainda governa as máquinas, de certa forma, né, a gente lembra que tornou-se meio que um senso comum, né, pensar que se o acesso às plataformas é gratuito, né, o usuário não é um consumidor, mas sim um produto. Não é nada muito otimista falar isso, né? Mas eu acho que Shannon Zuboff, ela recusa essa premissa, né? E ela trata, na verdade, acho que o usuário como um produtor, talvez, de um produto que seria os dados, né? Mas, de todo modo, ela também recusa essa noção de que nós estaríamos trabalhando, né? Afinal, a maioria do trabalho de produtor de produção de valor das redes não é remunerado. Tem o YouTuber, né? Tem várias estruturas de trabalho dentro da internet que é gigante, mas a maioria da produção de valor, produção de dados, né? Como tentei demonstrar nesse mini curso, que a produção, né, de valor das plataformas é o dado, né? A grande amostra de dado, a Big Data, né? Ele é gratuito, né? Ele não tem custo para essas companhias, né? Na verdade, só tem ganhos, né? E a gente tem que começar a pensar que o significado do trabalho, né, retomar nas redes, são um tema em voga nesse calor, né, desses dias, né? E esse acerramento da luta também se desdobra na criação de cooperativas, né, para suplantar essas multinacionais capitalistas, né, que quando monopolizam, né, muitas dessas mediações entre o que eu estou chamando de usuários consumidores e usuários prestadores, né. No momento que eu peço uma comida para entrega, eu sou, de certa forma, consumidor, né, e em dado momento eu vou interagir com um usuário que é prestador, mas que não deixa de ser usuário e produtor de dados, né, para essa companhia, né. O motoboy que entrega, ele também está produzindo dados para as suas próprias plataformas para a qual ele efetivamente trabalha, né. Ainda mais, tem esse trabalho invisível de programadores, moderadores, criadores de conteúdo, digitalizadores, né, que podem ser examinados sob a ótica do Ghost Work, né, que foi uma proposição da Mary L. Gray e do Siddharth Suri, né, um livro recém-publicado, né, no ano passado, né. E a Mary L. Gray, ela acho que é pesquisadora da Microsoft atualmente, né, além de ser professora, acho que em Harvard também, né. E naquele link que eu indiquei, né, do DigiLabor, né, ela tem uma fala lá, acho que de uns 30 minutos, né, que é bem interessante vocês observar. Vou tentar indicar essa fala aqui também na tela, né. E já o Srinicek, né, retomando, Nick Srinicek, né, ele se abre, né, para pensar essa noção do trabalho a partir da teoria marxiana, né. Porque para ele o Marx tem uma noção bem estrita do que seria trabalho, né? E ele também se contrapõe a essas generalizações que tratam o uso das redes como produção de valor a partir do trabalho, né? Primeiro, porque nem todas as interações passam por um processo de valorização, né? Ou, nas palavras da Joseph Van Dyke, Thomas Powell e Martin de Waal, mais especificamente no que diz respeito às plataformas online, todas as formas de interação do usuário podem ser capturadas como dados. Classificação, pagamento, inscrição, observação, namoro, pesquisa, mas também fazer amizade, seguir, curtir, postar, comentar e retweetar. Nos primeiros estudos, esses dados eram frequentemente considerados um subproduto de plataformas online. Como plataformas amadureceram, as empresas de tecnologia gradualmente se transformaram em empresas de dados, transformando dados em recursos primários. Datification dota as plataformas com o potencial de desenvolver técnicas de análise preditiva e em tempo real,
que são vitais para fornecer publicidade direcionada e serviços em uma ampla variedade de setores econômicos. Nesse sentido, né, o Srinicek ele propõe um conceito de efeito rede, né, o Network Effect, para se referir a essas propriedades valorativas da hiperconexão de usuários, né? Ao mesmo tempo que nem toda interação se converte em dados, a importância se dá no refinamento e a capacidade de análise dos mesmos, desses aspectos como um aspecto central dessas economias de plataformas, né? Ou seja, os usuários precisam estar hiperconectados não só para produzir dados, mas para produzir dados com certa qualidade de amostragem, né? Que lembra a fala do Leonard Kleinrock lá durante aquela exposição cheia de equações e tal, né? Que ele mostra que o sistema se otimiza pelo seu próprio uso, né? E a Shoshana Zuboff, ela tem um outro conceito, né? Ela aponta esse conceito de como as empresas já estão interpretando esses dados que devem ser armazenados ou pós-lados como dark data, né? Por serem desestruturados e de difícil processamento, né? Muitos de nós, assim, né, já estamos acostumados a ideia de a gente falar sobre determinada coisa e depois aparecem vários anúncios relacionados a essa coisa específica da qual falamos, né? Um dos executivos do Facebook, ele tentou defender o Facebook falando, é impossível a gente guardar os áudios de todo mundo que usa o Facebook. Ele fez várias contas e mostrou essa impossibilidade. Mas, da forma que a gente não sabe como funciona o algoritmo, a gente não sabe quais sinais a gente está enviando, né, para que essa experiência se realize, né? Essa experiência de a gente falar sobre sapato e de repente aparecer um monte de anúncios sobre sapato. Enfim, né? Ou seja, né, vamos reforçar esse denominador comum, né, desses estudiosos em relação às plataformas, né? Ou seja, todas essas operações que a gente falou, que são orientadas sobretudo a partir de uma lógica algorítmica, né, ou de uma episteme algorítmica, né, arquiteturam, né, os computadores, né, com o claro objetivo de extração e armazenamento e refinamento dos dados, né. Mas daí a gente volta, né, aquela minha divagação ali que fiquei meio down ali um pouco, né, para a gente pensar quais seriam os impeditivos a esse poderio das grandes empresas de tecnologia, né. E um grande problema é que a gente geralmente relega uma responsabilidade individual no enfrentamento, né, dessas empresas, né. Geralmente a primeira coisa que a gente baixa um aplicativo na hora de usar é estar de acordo com os termos de serviço, né. Muitos liberais falam, mas os termos estão lá, vocês precisam ler para acatar ou não, né, independente de às vezes o aplicativo ser necessário, né, como para o encaminhamento da tua vida, pode ser um aplicativo para busca de emprego, acesso à saúde, como já mencionei, né. No entanto, lá em 2008, ainda em 2008, 12 anos atrás, né, duas pesquisadoras dos Estados Unidos constataram que necessitaria de 76 dias de trabalho para a leitura dos termos de privacidade, quando ainda naquela época referia-se a visitação de websites e download de softwares. Agora imagine, né, quanto tempo demora isso num celular que tem dezenas de aplicativos, com dezenas de termos de serviço, que a gente acessa dezenas de portais com dezenas também de termos de serviço, né? Se torna algo virtualmente impossível, né? Deveríamos tornar-se um funis ou memorioso, né? A gente correria o risco de só ficar baixando o aplicativo para ler os termos de serviço e deixaríamos de viver. Né? Perdão. A Van Dyke, né, o Paul e o DeWall, ele demonstram que os termos de serviço são instrumentos importantes para os proprietários das plataformas governarem suas relações com os usuários, parceiros, clientes e outras partes legais, né? Para Shoshana Zuboff, o poder vem se deslocando da centralidade estatal para essas práticas propositalmente incompreensíveis
grandes companhias tecnológicas, né? Num ciclo de 4 estágios que ela chama de transformação, ou seja, a incursão, que era aquele caso lá também da cidade de Hamburgo, eles invadem um espaço privado, né, que seriam os modems, né? Eles passam por uma outra fase de habituação, de habituar as pessoas a essas novas práticas, né? E nesse momento talvez tenham a lei talvez, né, a lei talvez age em função da esfera pública, né? Mas há um processo de adaptação, né, de comodificação das empresas à lei, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o lobby das empresas de tecnologia é gigantesco no Congresso, né? E elas se redirecionam, no fim elas acabam atingindo os seus objetivos, né? Isso que a Shoshana Zuboff está querendo mostrar, né? E esse ciclo pioneiro da Google, né, demonstra que a incursão se aproveita de espaços ainda desprotegidos, né, dos aparelhos, né, e ainda dos débeis funcionamentos jurídicos em torno da existência perante essas companhias que se denominam disruptivas. Já outra pesquisadora, a Julie Cohen, num livro chamado Between the Truth and Power, The Legal Constructions of the Informational Capitalism, ela partindo da conjectura estadunidense, né, ela demonstra como a era da informação se assenta nessa longa desconstrução de preceitos sobre o domínio público. Como os intermediários da rede resistiram aos esforços para escrever a lógica da exceção na lei, eles se tornaram mestres em relações públicas e de dentro do cinturão do posicionamento político. O resultado é um cenário jurídico e de mídia caracterizado por complexas lutas de poder entre os interesses dominantes. Nessas lutas, plataformas não jogam apenas na linha defensiva. Pelo contrário, eles têm trabalhado para se posicionar como parceiros essenciais e competidores soberanos na tentativa de institucionalizar estados de exceção algoritmicamente. Em termos institucionais, né, o Brasil tem enfrentado esse avanço, de certa forma, né? Que seria exemplar na sanção do marco civil da internet, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff. Porém, 2 leis promulgadas em 2 mandatos presidenciais distintos, né, alteraram substancialmente as disposições originais de um projeto de lei que já distante das suas propostas originais, né. Tendo em vista que as plataformas operam no Brasil desde muito antes do vigor dessas leis, pode-se retomar a noção do ciclo de uma teoria da transformação da Shoshana Zuboff, percebendo que o país já se encontra nas últimas fases da adaptação e do redirecionamento das práticas mercadológicas da internet em nosso país. As reflexões de Julie Cohen provocam a pensar na capacidade das instituições em nos defender dos avanços de uma economia orientada pela coleta e processamento infinito de dados. É colocar-se novamente diante do futuro, como asseverou Shoshana Zuboff. Hoje, esses direitos à privacidade, ao conhecimento e à utilização foram usurpados por um ousado empreendimento de mercado, alimentado por reivindicações unilaterais à experiência de outras pessoas e ao conhecimento que dela resulta. O que essa mudança radical significa para nós, nossos filhos, nossas democracias e a própria possibilidade de um futuro humano em um mundo digital?